Bom, então estou gravando já. O objetivo da aula de hoje é construir curvas de titulação do tipo ácido forte com base forte. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma titulação de ácido clorídrico, que é um ácido forte, com hidróxido de sódio com uma base Professor, forte. Oi? a tela não está aparecendo para a Não gente ainda não. aparece? Está uma tela preta. Tá, vou colocar de novo. E agora? Agora sim. Tá. Então, o objetivo é construir uma curva de titulação de um ácido forte com uma base forte. Ácido clorídrico, ácido forte, e hidróxido de sódio, uma base forte. Naquelas videoaulas que eu disponibilizei, nós vimos volumetria de neutralização. Nessa volumetria, a gente identificava somente o ponto de equivalência, ou seja, o ponto final da titulação. Agora nós iremos, entre aspas, acompanhar a titulação ponto a ponto, desde o comecinho da titulação até chegar no ponto de equivalência, que é quando a quantidade de ácido é igual à quantidade de base, e depois continuar a titulação além do ponto de equivalência, para a gente construir um gráfico, onde o eixo Y será o pH e o eixo X será o volume de NaOH adicionado ao sistema. Então, nós temos um kit de volumetria aqui. No Erlenmeyer, nós temos uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro. E quanto de ácido que eu tenho aqui? Exatamente 20 ml. Então, é o titulado. É a solução cuja concentração será determinada caso ela fosse desconhecida. Aqui nós vamos partir de concentrações tanto de ácido quanto de base conhecida. Mas normalmente a gente coloca na bureta o titulante, que é a solução cuja concentração é conhecida. No Erlenmeyer, o titulado, que é a solução cuja concentração é desconhecida. Como o objetivo hoje é construir gráficos, nós partiremos de duas soluções de concentração conhecida. Então, aqui no Erlenmeyer, exatamente 20 ml de ácido clorídrico, 0,100 mol por litro. Na bureta, hidróxido de sódio, de concentração também 0,1 mol por litro. E qual é o volume de base que eu vou adicionar? Será variável de 0, antes de começar o experimento, até 40 ml. Então, eu vou colocando gotinha por gotinha de NaOH. Então, vou ter um volume 0, 0,1, 0,2, até chegar em 40. Então, ao invés de eu ter um ponto só na titulação, eu terei vários. Então, eu vou calcular o pH. Qual é o pH dessa solução de ácido clorídrico? Calculei. Volume de base, 0. Aí eu vou colocar 2 ml de base. Quando eu colocar 2 ml de base, vai acontecer uma reação. Qual é o novo pH? Depois eu vou para 4 ml de base, 6 ml, 8 ml. Em cada pequena porção de NaOH que eu adicionar, eu vou medindo o pH até chegar em 40 ml. Então, nós teremos 3 momentos principais. Um momento será quando a concentração, a quantidade de base e a quantidade de ácido forem iguais. Um outro momento será antes da titulação terminar. E o outro momento será após a titulação terminar. Então, a gente vai aprender a calcular esses 3 momentos. Então, eu vou fazer uma curva, um cálculo de 3 pontos. No ponto de equivalência,
antes do ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. E aí a gente vai pegar o macete, o jeito de fazer esse cálculo, com 3 pontos. Quando a gente pegar o jeito de como calcular, a gente extrapola isso para uma planilha, inserindo vários pontos aí, uns 20, 25 pontos experimentais. Que aí, ao invés de eu fazer isso tudo manualmente, a gente vai fazendo na forma de planilha. Então, observem, pessoal, que aqui a quantidade de ácido eu posso determinar. Se a concentração é 0,1 mol por litro, significa que em cada 1 litro, em cada 1.000 ml, eu tenho 0,1 mol. Como eu acrescentei 20 ml, quanto que eu vou ter? N. N é igual 2 dividido por 1.000. 0,0020 mols de HCl, ou 2 vezes 10 a menos 3. Esse valor, ele não vai mudar. É a quantidade em mols de HCl que eu tenho no Erlenmeyer. E quais são as reações possíveis nesse sistema? Esse sistema, ele é aquoso. Então, relembrando algumas coisas aqui da Química 2. Se ele é aquoso, nós temos água. A água sofre um fenômeno de auto-ionização ou autoprotólise, produzindo H+, mais OH-. Independente da presença de um eletrólito, a água pura ou ela em solução, ela sempre vai se auto-ionizar, produzindo H+ e OH-. E o equilíbrio químico tem uma constante de equilíbrio, que é Kw, constante de equilíbrio da água, que é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Isso numa temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera, que não é tão relevante, porque o sistema não é gasoso. Então, nessa temperatura, o Kw, a constante de ionização da água, sempre é 10 a menos 14. Como a proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol, nós teremos que a concentração de H+ na água é sempre 10 elevado a menos 7 mol por litro, e a concentração de hidroxila também é 10 a menos 7 mol por litro. E 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 14. Então, a escala de pH ela vai de 0 a 14, não é porque alguém achou esse número 14 bonito. É por causa da constante de ionização da água. Quando eu aplicar um log nesse 10 a menos 14 aqui, vai aparecer o número 14. Por isso que a escala de pH vai até 14. Quando eu aplicar um log aqui, vai dar pH 7. Por isso que em meio neutro, quando eu tenho água pura, o pH é 7, porque a concentração de H+ é 10 a menos 7. Aí essa água pura pode ter a presença de ácido ou a presença de base. Então, eu tenho, por exemplo, HCl. Se eu acrescentar na água, vai formar H+ aquoso, mais Cl-,
aquoso. Então, numa solução de água com ácido, eu tenho o H+, que é gerado pelo ácido, e o H+, que é gerado pela água. Se essa concentração for 0,1 mol por litro, vai produzir quanto de H+? 0,1 mol por litro e 0,1 mol por litro. Observem que esse valor 10 a menos 7, ele é desprezível em relação a 0,1. Então, quando eu tenho um ácido acrescentado à água, quem determina o pH é o H+ gerado pelo ácido. Só um instante. E se eu colocar uma base em água, ela vai produzir Na+, aquoso, mais OH-, aquoso. Se a concentração da base for 0,1 mol por litro, ela vai produzir 0,1 mol por litro de Na+, e 0,1 mol por litro de OH-. Observem que 0,1 mol por litro é muito maior do que esse 10 a menos 7. Então, quando eu tiver uma base em solução, quem vai determinar a basicidade é a hidroxila da base e não a hidroxila da água. Porque a concentração de hidroxila gerada pela base é muito, muito superior daquela gerada pela água. Então, esse valor que é desprezível em relação a esse 0,1, e esse 10 a menos 7 é desprezível em relação a esse 0,1 aqui. E quando que esses dois valores não serão desprezíveis? No ponto de equivalência. É quando todo ácido neutralizar toda a base. Quando todo ácido neutralizar toda a base, quem que vai sobrar de H+ e de OH-? Justamente esse aqui da água. Então, se a gente relembrar algumas equações, nós temos o seguinte, que Kw, H2O, H+ aquoso, mais OH- aquoso. Kw é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Eu vou escrever só assim, ó, 10 a menos 14. Estão me escutando, pessoal? Sim. Tá, joia. Menos 14. E pH é menos o log da concentração de H+. Isso vocês viram em Química 2, certo? Aham. POH, então, menos o log da concentração de hidroxila. pH mais POH vai dar 14. Por quê? Se pH é menos o log da concentração de H+, P KW é menos o log de KW. Menos o log de 10 a menos 14 vai dar 14. Então, posso dizer aqui também, ó, que pKW é igual a pH mais POH. Propriedade de logaritmo.
log de A vezes B, né? O log de A mais o log de B. Então, aqui vai dar pH mais POH, e aqui vai dar PKW. E que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Eu vou deixar assim, 10 a menos 14. Quando o meio é ácido, ou seja, quando eu tenho a presença de um ácido na água, a concentração de H+ é maior do que a concentração de hidroxila. E o pH fica menor do que 7. Quando a concentração de H+ é igual à concentração de hidroxila, o meio é neutro. O pH é igual a 7. Não tem excesso de ácido nem de base. Eu posso botar aqui H+ menor do que hidroxila, ou também quando a concentração de hidroxila for maior do que a de H+, ou a de H+ menor do que a hidroxila, o pH é maior do que 7. E aí nós temos o meio ácido, neutro e básico. E aí a gente vai aplicar essas relações aqui lá na construção da planilha. Agora vamos imaginar o seguinte, tudo ok até aqui? Tem dúvidas? Não, tudo certo. Se a gente olhar a equação, ela é assim, ó. HCl mais NaOH, produzindo NaCl mais água. Na verdade, esse H+ aqui, ó, ele se dissocia em H+ mais Cl-, mais NaOH, Na+, mais OH-, produzindo um eletrólito, que é o NaCl, que se dissocia em Na+, mais Cl-, mais água, que não se dissocia, né? Molecular. Dissocia aquele pouquinho lá da altionização somente. Então, se eu simplificar aqui, ó, Na+ com Na+, Cl- com Cl-, o que vai sobrar? H+ reagindo com OH- e produzindo água. Então, a reação ácido-base nada mais é do que a reação do H+, do ácido, reagindo com a hidroxila da base, produzindo água líquida. Os cátions Na+ e Cl- só mantêm o equilíbrio eletrostático ali da situação. Nessa primeira tabela, eu vou considerar a seguinte situação. Eu vou colocar quantidades estequiométricas de ácido e base. Se a proporção aqui é de 1 mol para 1 mol, quanto que eu vou precisar de base? A mesma quantidade. Quanto que eu tenho de ácido? 0,002. Quanto que eu vou colocar de base para neutralizar esse ácido? A mesma quantidade. Se eu tenho 0,1 mol em 1 litro, se eu quiser ter 0,002 mols, eu vou precisar de que volume de base? Também de 20 ml. Então, entre 0 e 40, eu vou considerar que eu descarreguei 20 ml. Se eu tiver descarregado 20 ml,
eu terei que o número de mols de ácido e o número de mols da base é igual. E aí eu completo essa tabela assim, ó. NI, número de mols inicial. Número de mols de equilíbrio é o número de mols final. Um instante. Número de mols inicial, número de mols final, e aqui é a concentração final em mol por litro. Quantos mols eu tenho de ácido inicialmente? 0,002. Quanto de base? 0,002. Quanto de NaCl? 0. E quanto de água? 0. Porque a reação não começou. Quanto que vai reagir do ácido? 0,002. Quanto que vai reagir da base? 0,002. Proporção 1 para 1 para 1 para 1. Quanto que vai produzir? 0,002 e 0,002. No equilíbrio, quanto que eu terei de ácido? 0. Quanto que eu terei de base? 0. Quanto que eu terei de sal? 0,00200. Quanto que eu terei de água? Aqui nem é relevante colocar, né? 0,00200 mais a quantidade que já estava lá no recipiente. Só que observem, se a concentração de ácido zerar e de base zerar, ou seja, se a concentração de H+ zerar e de hidroxila zerar, não tem como calcular pH. Menos o log de zero. Log de zero é indefinido. Então, vou colocar aqui aproximadamente zero e aproximadamente zero. Por quê? Porque eu sei que quando todo o ácido neutralizar toda a base, vai sobrar sal e água. E a água vai me garantir que a concentração de H+ seja igual a de hidroxila, que seja igual a 10 a menos 7. Por que eu estou botando aproximadamente zero? Porque todo o H+ do ácido e toda a hidroxila da base foi consumida. Então, zerou realmente o H+ do ácido e o H+ da base. Mas no sistema, a água vai garantir que a concentração de H+ fique 10 a menos 7 mol por litro e 10 a menos 7 mol por litro. No ponto de equivalência, qual será o pH? Menos log da concentração de H+. pH é menos log de 10 a menos 7. pH é igual a 7. Então, numa titulação de ácido forte com base forte, no ponto de equivalência, quando todo o ácido reage com toda a base, o pH será 7. Dúvidas até aí? Tranquilo? Ok, pessoal? Ok, Aham. professor. Tá, joia? Pera, porque o meu microfone estava fechado. Eu não entendi direito aquela parte que você falou do valor aproximado igual a zero. Eu peguei 20 ml de ácido e 20 de base, não é? Aham. Então, o número de mols de ácido e o número de mols de base que eu coloquei para reagir são iguais. Uhum. Como a proporção é de 1 para 1, todo o ácido vai consumir toda a base. E vice-versa. Toda a base vai consumir todo o ácido. Enfim, esse H+ aqui, ó, que é o do ácido, e essa hidroxila, que é da base, vão ser totalmente consumidos. Quanto que vai ser a concentração de H+? Vai ser zero. E de hidroxila? 0. Mas lembre que o sistema
ele tem o H+ que vem da água e o que vem do ácido. O da água, ele é desprezível. Mas quando eu zero esse H+ aqui do ácido, esse valor já não é mais desprezível em relação a zero. 10 a menos 7 é desprezível em relação a 0,1. Mas em relação a zero, quem que sobrou? Somente o H+ da água. Se sobrou somente água com sal, né, que é neutro, o pH vai ser 7. Então, esse aproximadamente zero é porque eu neutralizei o excesso, toda a quantidade excessiva de H+ aqui, que vinha do ácido, só sobrou o H+ da água. Por isso que o pH vai dar 7. Ah, entendi. Ok? Uhum. Obrigado. Agora, vamos para uma segunda tabela. Vamos imaginar que ao invés de 20 ml, eu tenho adicionado 10. Então, NaOH, a concentração é 0,10 mol em 1 litro. Se eu acrescentei 10 ml, quantos mols eu terei? Esses 10 ml. 0,00100. Quanto que eu tenho de ácido? Aquela mesma quantidade que a gente já calculou. 0,100 mol por litro, mol em 1 litro, 1000 ml. Se eu tenho 20 ml do ácido, quantos mols do ácido que eu tenho? 0,00200 mols. E aqui 0,001. Eu tenho mais ácido do que base. Então, mesmo eu neutralizando uma parte do ácido, vai sobrar ácido ainda. Então, quanto que eu tenho de ácido? No início da reação, 0,00200. Quanto que eu coloquei de base? 0,00100. Quanto que eu tenho de sal? 0. Porque isso aqui está na bureta, isso aqui está no Erlenmeyer. Eu não misturei ainda. Quanto eu tenho de água? Nem precisa calcular aqui. Quanto que vai reagir se a proporção é de 1 para 1? Vai consumir 0,00100, vai consumir 0,00100, vai produzir 0,00100. Quanto que vai sobrar? Eu tinha isso, reagiu isso, vai sobrar 0,00100. Quanto de base vai sobrar? 0, porque tem excesso de ácido. O ácido vai consumir toda a base e ainda vai sobrar ácido. Quanto de NaCl vai produzir? Eu tinha 0. Produziu 0,01. No final, eu terei 0,001. Essa terceira linha é o número de mols. Mas em pH, nós precisamos da concentração de H+, e não do número de mols. Quanto que eu tinha de ácido? 20 ml. E eu acrescentei mais 10 ml de base. O volume total do sistema agora é 30 ml. Então, eu vou pegar o número de mols e vou dividir por 30 ml. Ou, né, já que é mol por litro, 0,003 litros. Então, se eu dividir esse número aqui por 0,03,
vai dar 0,333. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 0,333 mol por litro. Então, eu encontrei a concentração de H+ aqui, no equilíbrio. Quanto será o pH? pH é menos o log da concentração de H+. pH é menos o log de 0, na verdade, eu escrevi errado aqui, pessoal. Tem mais um 0 aqui, ó. 0,0333. Menos o log de 0,0333. Então, pH é igual menos o log de 0,333333, que vai dar 0,47. Não, 1,47. 1,477, 1,48. É esperado, pH menor do que 7. O meio continua ácido, porque ainda há excesso de HCl. Dúvidas? Não. Tá, jóia. E a terceira tabela aqui, eu vou considerar que o volume de base é 30 ml. Ou seja, é mais do que 20. Então, NaOH é 0,1 mol por litro. Então, em 30 ml, eu terei quantos mols? 0,00300. E o HCl é a mesma coisa. 0,100 mol por litro. Como eu tenho o volume sempre de 20 ml lá no Erlenmeyer, N vai dar 0,00200. Quanto que eu tenho de ácido? 0,00200. O mol já está aqui, tá? Por isso que eu não escrevo a unidade. Base 0,00300. 0 de sal e água é o que está no sistema. Quanto que vai reagir? Se a proporção é de 1:1, todo o ácido vai ser consumido. Menos 0,00200 menos 0,00200 mais 0,00200. Todo o ácido foi consumido, sobrou 0,00100 de base. E o sal tinha 0, produziu 0,02, vai ter 0,00200 aqui. E o volume total é os 20 ml do ácido, mais 30 da base, 50 ml. Então, a concentração é o número de mols dividido pelo volume. Zero vírgula 050 litros. Só aqui está 0, mas eu vou deixar assim, aproximadamente 0, por quê? Apesar do ácido ter acabado, vai ter uma sobrinha lá de H+ da água.
Mas o que eu estou interessado aqui é quanto de base que vai sobrar. 0,00100 dividido por 0,05, que vai dar 0,02 mol por litro. É isso aqui que interessa. É a concentração de NaOH. NaOH produz Na+, mais OH menos. Se a concentração aqui é 0,02, aqui também será 0,02 mol por litro. E aí o POH é menos o log da concentração de hidroxila. POH é menos o log de 0,02. POH vai dar 1,7 aproximadamente. Então, o pH, já que pH mais POH tem que dar 14, o pH vai dar 12,3. De modo que esses dois somados aqui tem que dar 14. 12,3, o meio é básico. pH maior do que 7. Então, nós aprendemos a calcular quanto é a concentração de H+, né, e de hidroxila no ponto de equivalência, antes do ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Demoramos esse tempão para 3 pontos experimentais. Agora a gente pode pegar essas ideias aqui da planilha, né, sem detalhar, fazer uma conta mais direta e passar para o Excel. Até aqui, tem alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Tá tranquilo? Uhum. Então, vamos lá para o Excel agora. Eu dei uma viajada no começo, mas eu consegui pegar aqui. Tá jóia. Conseguem ver o Excel? Sim. Sim. Tá ok. Pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho a planilha aqui toda pronta do que a gente vai fazer. E eu fiz a mesma cópia aqui com os dados apagados, né? Bem clarinho aqui. Por quê? Aí eu vou explicando e vou acendendo esses dados aqui, porque se eu fosse construir a planilha passo a passo, né, a chance de eu errar fazendo aqui online é bem considerável, porque tem muita informação aqui, planilha precisa de calma, precisa de conferência, e não dá para a gente fazer isso tudo numa aula
Então, eu já deixei a planilha pronta. E tenho ela, a mesma cópia, aqui com os dados apagados. Eu vou fornecer essa videoaula, mas não vou fornecer a planilha. Por quê? Daqueles 10 pontos de planilha que vocês terão que fazer, uma delas será uma planilha dessa daqui. Só que eu vou alterar um pouquinho os dados, então vocês terão essa aula e terão esse vídeo como referência, e aí vocês vão montar uma planilha, né, bem parecida com essa. O intuito é que vocês consigam montar e que vocês entendam como que vocês construíram, entendam essas informações aqui. Então, ó, quais são as reações que estão envolvidas? Nós temos a da água, a autoionização ou autoprotólise da água, em que a água se disocia, ioniza em H+ e OH-. E nós temos a reação do ácido com a base, produzindo sal e água, proporção de 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. E aqui eu botei uma planilhinha assim, ó. Qual é a substância? HCl-NaOH. E qual é a concentração? A concentração de cada um é 0,1 mol por litro. Aí, pessoal, tem duas opções de trabalhar. Observe que lá naquela tabela que nós fizemos, os dados ficaram assim, 0,002 mol. Eu poderia ter transformado aquilo em 2 milimol. Então, observe o seguinte. Qual é a concentração? É 0,100 mol por litro. Só um instantinho, tem gente entrando aqui. Só que 1 mol é igual a 1000 milimols. 1 litro, 1000 ml. Então, 1 mol, 1000 milimols. E 1 litro são 1000 ml. Então, onde está 0,1 mol, se eu multiplicar por 100, desculpa, se eu multiplicar por 1000, vai dar 100 milimols. Dividido por 1 litro, 1000 ml. 100 dividido por 1000 vai dar 0,100 milimol por ml. Lá na titulação, os volumes de base estão sendo adicionados em ml. Então, se eu trabalhar com mol por litro ou milimol por ml, o valor numérico não se altera. Então, tanto faz na planilha. Eu quero trabalhar em mol por litro? Tudo bem. Eu vou ter valores menores quando eu expressar em mol e quando eu expressar em litros. Se eu quiser trabalhar com milimol por ml, eu terei números mais fáceis de trabalhar na planilha. O resultado vai ser o mesmo. pH é menos o log da concentração de H+. Se essa concentração de H+ estiver em mol por litro ou milimol por ml, matematicamente não vai alterar o resultado, porque o valor continua sendo o mesmo. Ok? Tranquilo até aí? Só preciso que vocês me ajudem, sim. tá? Tá tranquilo. Tudo bem. Tá jóia. Pelo menos fala um sim para saber se vocês estão ouvindo, né, se eu não perdi a conexão, porque eu não estou olhando para o Meet agora, tá jóia? Então, ó, qual foi o volume de HCl que nós colocamos? 20. Então, eu coloquei aqui 20, digitei o valor 20 mesmo, de cima e embaixo. Esse zoom aqui tá bom? Ou vocês preferem que eu aumente? Claro que maior é melhor, né? Mas diminui minha área de trabalho aqui. Tá bom assim?
Ah, Pra tá mim bom, tá bom. Sim, Pra mim também tá ótimo. Tá. pode deixar assim. Agora, 20 ml do ácido equivale a quantos mols? Observe aqui, ó, essa coluna em verde é HCl. Qual foi o volume que nós colocamos? 20 ml. 20 ml equivale a quantos milimols? Eu coloquei em milimols. Como que eu calculo o número de mols? Número de mols é igual a concentração, desculpa, vezes o volume, não é? Ou quando nós temos lá mol por litro, nós temos que a concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Ou o número de mols é a concentração vezes o volume. Qual é a concentração de HCl? 0,1 milimol por ml, não é? E qual é o volume que eu coloquei? 20 ml. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 2 milimols, que é aquele 0,00200 mols. Ok? Então, número de mols é a concentração vezes o volume. Então, como que vai ficar essa célula aqui? A concentração vezes o volume. Então, tá aqui, ó, C10, ó, C10, concentração vezes F4. Essa concentração vezes esse volume vai dar o número de mols. E aí eu arrasto para baixo. Só que, quando eu for arrastando para baixo, o que vai acontecer? Aqui está F4, né? Depois passa para F5, F6, F7, F8, F9. E essa lacuna aqui, essa célula aqui, ela é única. Então, para eu travar esse valor C10, eu coloquei o C entre cifrão. Um cifrão antes do C e após o C. E aí, à medida que eu vou arrastando a fórmula aqui, ó, o C10, ele fica travado. E o F aqui vai mudando de F4, F5, F6, F7, F8, até lá embaixo. Ok? Até aqui? Aham. Sim. Agora, a outra coluna é para o NaOH. Quanto que eu vou colocar em volume? Eu mostrei lá no exercício que era de 0 a 40 ml. Aí eu fui distribuindo de 2 em 2 ml. 0, antes da reação começar, 2, 4, 6, 8, 10, 18. O ponto de equivalência era em 20. Aí, quando eu estou me aproximando aqui do 20, eu comecei a colocar mais pontos para detalhar a curva próxima ao ponto de equivalência. Então, ficou 18, 19,5, 19,9, 0,1 antes, né? 20. Aí, 0,1 depois, 20,1, aqui 0,5, então 20,5 e 22. Então, aqui próximo ao ponto de equivalência, que a gente já calculou, que é 20 ml, eu coloquei mais detalhado. Depois 22, 24, 26, até chegar em 40. Então, eu fui variando de 2 em 2 ml
com mais detalhes próximo ao ponto de equivalência. Como que eu calculo o número de mols? Que eu botei mol, mas é milimol também. Concentração, agora de NaOH, vezes o volume, 0,1 vezes 0, vai dar 0. 0,1 vezes 2, vai dar 0,2. Então, como que é essa fórmula aqui? É C11, com C entre cifrão, ou seja, esse valor aqui, C11, travei ele, vezes I5, não, J5. J5, J6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante. Eu vou arrastando aqui a fórmula. O C fica travado, ó, e o J vai 18, 19, 20, 21, 22, tá. Ok? O volume total é o volume do ácido mais o volume da base. Então, aqui é 20 mais 0. 20 mais 2. 22. 22. F5 mais I5. F5 com mais I5. 20 mais 2, 22. E aí eu arrasto a fórmula e vou obtendo todos esses valores aqui, que é o volume total. Agora, eu coloquei aqui sobre o H mais o número de mols de H+, a concentração de H+, em milimol por ml, que tem o mesmo valor, né, numérico do que mol por litro, e o pH. Como que eu vou fazer isso daqui? Quantos mols eu tenho do ácido? 2. Quanto que eu acrescentei da base? 0. Então, 2 mols do ácido reagiu com 0 da base, sobrou 2 do ácido. Quanto que eu tenho do ácido? 2. Quanto que eu coloquei de base? 0,2. 2 reagiu com 0,2. Sobrou 1,8. Então, esse 1,8 aqui é G5 menos J5. Aqui. G5 menos J5. E aí eu fui fazendo isso até esse volume aqui, ó. 19,9 ml. Ok? Por quê? Quando chegar no 20, o que que vai acontecer? É o ponto de equivalência. 2 mols do ácido vai reagir com 2 mols da base. Quanto que vai sobrar aqui? 0. Aí eu deixei em branco. 0 significa que todo ácido e toda base mutuamente se consumiram. Então, o H+ zerou? Não. Ainda vai ter um pouquinho de H+ proveniente da altionização da água. Na altionização da água, quanto que é a concentração de H+? 10 a menos 7. Então, observem que essa lacuna aqui, essa célula, eu preenchi manualmente, porque senão daria 0. E como que eu calculo o pH? pH é menos o log desse valor. Então, aqui eu coloquei 7. Se eu aplicar menos o log de 10 a menos 7, o pH vai dar 7. Agora, antes do ponto de equivalência, qual é a concentração de H+? Número de mols de H+, quanto que sobrou? 2. Dividido pelo volume. Qual é o volume?
volume total. 2 dividido por 20. Então, está aqui, ó, N4 sobre L4. N4, 2, dividido por L4. Número de mols de H+, que sobrou, dividido pelo volume total. Depois, N5 menos L5. Número de mols dividido pelo volume. E aí eu arrasto até aqui. Eu vou encontrar a concentração de H+ ponto a ponto. Como que eu calculo o pH? Menos, tem um menuzinho aqui, ó, o log na base 10 de O4, que é a concentração aqui, ó, O4, concentração de H+. Então, menos o log dessa coluna, que é a concentração de H+. E aí eu arrasto até aqui. Observem, à medida em que eu vou acrescentando base, o que vai acontecendo com o pH? Vai aumentando. O meio vai ficando menos ácido até chegar a 7. Dúvidas? Não. O que eu não posso fazer, pessoal, agora? Eu não posso pegar essa fórmula aqui e continuar arrastando aqui para baixo. Porque vai começar a aparecer valores negativos. Qual seria a interpretação desses valores negativos? Que a partir desse ponto aqui, que é o ponto de equivalência, todo o ácido já foi neutralizado. Então, daqui para baixo, qual é a concentração do ácido? Não do H+, do ácido vai ser 0. Nesse ponto em diante, todo o ácido já foi neutralizado, sua concentração é 0. Qualquer quantidade que eu adicionar de base, além dos 20 ml, será excesso. Vai fazer o pH aumentar. Então, eu separei aqui também duas partes, como se fossem aquelas duas planilhas. 3, né, tabelas lá. No ponto de equivalência, em rosa. Antes do ponto de equivalência, aqui em verde. E após o ponto de equivalência, em laranja. Após o ponto de equivalência, ó, hidroxila, número de mols, concentração e pOH. Após o ponto de equivalência, quantos mols que eu tenho? 2,01 de base, certo? E 1 e 2 do ácido. Agora eu vou pegar 2,01 menos 2. Eu vou pegar J17 menos G7. J17, aqui, menos G7. Aqui, o número de base menos o do ácido, que vai dar 0,1. Número de mols de base menos do ácido. 205 menos 2 vai dar 0,05. E aí eu arrasto a fórmula até aqui. Cadê? 4 menos 2 vai dar 2. 3,8 menos 2 vai dar 1,8. Então, aqui eu tenho o número de mols de base, que é igual ao número de mols de hidroxila, já que a proporção é de 1 para 1. Se eu pegar o número de mols e dividir pelo volume, eu terei a concentração. Então, aqui é o número de mols dividido pelo volume total. 0,01 dividido por 40,1. Então, é R17
sobre L17. R, 17, número de mols, sobre L17, o volume total, ácido mais base. Depois, esse dividido por esse. E no ponto de equivalência, H mais e OH menos é 10 a menos 7. E o pH vai dar 7. Como nessa coluna em laranja eu tenho a concentração de hidroxila, eu vou calcular então o pOH. Então é menos o log de S17. S17 menos o log da concentração de hidroxila. Então, terceira coluna, menos o log dessa coluna aqui. E aí eu encontro o pOH. Só que aí a planilha ficou dividida. Eu tenho pH aqui e pOH. No eixo Y do gráfico, eu vou colocar somente pH. Como eu sei que pH mais pOH é 14, aí eu segui esse fluxo aqui, ó. Daqui, eu completei aqui. Completei como? Coloquei 14, ó, 14 menos T17. 14 menos o pOH. 10,4 mais 3,6 vai dar 14. Então, essa célula mais essa tem que dar 14. Então, a partir do pOH, eu encontrei o pH. E aí, consegui completar essa coluna completa. O pH desde o volume 0 até o volume 40. pH mais pOH tem que dar 14. Se eu quiser, eu posso completar aqui também, ó. Se eu pegar 14 menos esse pH aqui, igual a 14 menos esse valor vai dar 13. Arrasto aqui. Eu terei o pOH. Então, o pH vai aumentando. Significa que o meio vai ficando mais básico. E o pOH, ele vai diminuindo. Mas eu já consegui o que eu queria. É uma coluna onde eu tenho todos os valores de pH. Desde o volume 0 até o volume 40. E outra coluna onde eu tenho o volume de base, que vai desde 0 até 40. Aí, para as colunas não ficarem separadas, o volume de base aqui e o pH aqui, eu peguei essas duas colunas e repliquei para cá, ó. Volume de NaOH é igual ao I4. Essa célula é igual àquela outra lá. E essa célula aqui é igual a P4. É igual a essa daqui, ó, P4, que o valor é 1. Enfim, eu peguei a coluna aqui I e peguei a coluna P e repeti aqui.
que a partir do... Aí eu monto o gráfico a partir daqui, que fica mais didático, não fica... As informações não vão ficar tão misturadas. Ok até aqui? Aham. Tranquilo. Eu não precisaria fazer, mas se pH mais POH dá 14, a concentração de H vezes a de hidroxila tem que dar 10 a menos 14. Eu não tenho aqui a concentração de hidroxila. Concentração de hidroxila está aqui. E a concentração de H está aqui. Então, se eu pegar esse valor vezes esse, tem que dar 10 a menos 14. Então, se eu tenho esse valor aqui e eu colocar 10 a menos 14 dividido por esse valor aqui, eu vou encontrar esse número aqui. Concentração de H+, vezes a de hidroxila. Esse valor vezes esse vai dar 10 a menos 14. Esse valor vezes esse vai dar 10 a menos 14. Vou deixar aqui num cinza mais claro um pouco. E como eu tenho a concentração de H+, eu acho a de hidroxila aqui também. Então, se eu pegar 10 a menos 14 e dividir por esse valor aqui, eu vou encontrar a concentração de hidroxila. De modo que se eu multiplicar esse vezes esse, tem que dar 14. Quer ver? Se eu colocar aqui, ó, igual a esse vezes esse. 1 vezes 10 a menos 14. E aí, se eu arrastar aqui, ó, vai dar tudo 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, a concentração de H+, vezes a concentração de hidroxila, tem que dar 10 a menos 14. Ah, fiz aqui, ó. Estou dando bobeira. Tá aqui, concentração de H+, vezes de hidroxila, que é esse valor aqui, vezes esse valor aqui, está dando 10 a menos 14. Ok? Agora a gente vai para o gráfico, pessoal. Curva de titulação de HCl vezes NaOH. Ou curva de titulação de um ácido forte com uma base forte. Vai ter esse perfil. No eixo Y eu tenho pH. No eixo X, volume de base adicionado. Então, seleciono as colunas aqui. Venho inserir gráfico de dispersão e com linha de tendência. Vai dar esse gráfico aqui. Aí coloquei os títulos aqui dos eixos. E aí fui formatando o gráfico, colocando os títulos certinho. E aí cheguei nesse gráfico aqui. Que é uma sigmoide. Uma função sigmoidal. Tem esse formato de S aqui. À medida em que eu vou adicionando base, o pH vai aumentando. Quando está chegando próximo ao ponto de equivalência, que é 20 ml, essa curva sobe repentinamente e muda o seu ponto de inflexão. Então, na titulação, uma gotinha de base já causa a viragem do indicador. Porque observem que desse ponto aqui, ó, 19,9, 20 e 20,1, ou seja, a variação de volume aqui, ela é muito pequena. E a variação de pH, ela é muito grande.
Imaginem que eu tivesse colocado nessa titulação um indicador que se chama fenolftaleína. É um indicador que tem a faixa de viragem entre 8 e 10. É um indicador que é incolor, em pH menor do que 8, e é rosa, em pH maior do que 10. E aí eu estou titulando. Vou adicionando base, 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 base. A solução está incolor. 19,5, 19,9, a solução está incolor. Coloquei 20 ml, onde que eu cheguei? Aqui. A solução continua incolor. E aí eu coloquei só mais uma gota de base. Quando eu coloquei mais uma gota, o pH pulou daqui para cá. E o sistema mudou a cor de incolor para rosa. Uma gota em 20 ml é um volume desprezível. Então, nesse caso, se eu usar a fenolftaleína, o ponto de viragem acontece um pouquinho depois do ponto de equivalência. Um pouquinho depois, quanto? Uma gota. No máximo, 2 gotas. Então, é assim que funciona a titulação. Eu tenho 2 opções. Uma é usar um indicador de pH. Se eu usar um indicador de pH, eu não tenho uma curva. Isso aqui está acontecendo, eu não estou enxergando, mas isso aqui vai acontecendo. Eu vou adicionando base, o pH vai aumentando, 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 aumentando. Aí eu vou titulando bem devagarzinho, com bastante cuidado. Quando chegar aqui em 19,9, 20 ml, aí uma gotinha que eu botei a mais, a cor do sistema mudou. Às vezes uma gota faz o pH sair daqui, né? E chegar até aqui, com uma gota. Aí o sistema muda de incolor para rosa, eu paro a titulação. Quando eu parar a titulação, qual é o volume que eu vou encontrar na bureta? 20 ml. E aí eu calculo a concentração do ácido. Ou, ao invés de usar um indicador de pH, eu posso pegar um medidor de pH e colocar dentro do Erlenmeyer. Coloco o medidor de pH aqui, vou titulando, coloco 2 ml, reagiu, estabilizou, meço o pH, anoto aqui. Coloco mais 2 ml, 4, espero estabilizar, anoto o pH, 1,18. Coloco mais 2 ml, 6 ml, espero estabilizar, leio o pH, 1,27. Por que não estou fazendo isso? Porque não estamos no laboratório, não temos como medir o pH. Nós temos como calcular. Ao invés de calcular isso aqui tudo, eu poderia ter um medidor de pH para obter esses valores aqui. Eu obteria exatamente esses valores? Não, porque todo experimento, toda medida tem um erro. Mas eu obteria valores muito próximos desse daqui. E quando eu montasse a curva, eu teria uma curva muito parecida com essa daqui. E aí eu aumentei um pouquinho o gráfico aqui, ó, só mudei a escala para vocês verem melhor aqui o ponto de inflexão. A curva sempre é crescente. Quando o x vai aumentando, y vai aumentando. Mas aqui nós temos um ponto de inflexão. Aqui a curva é côncava. Chega aqui, ela é convexa. É tipo uma onda assim, ó. Quando chega nesse ponto aqui, ó, a curva muda de inflexão. Chegou aqui, mudou de inflexão. Então, aqui é um ponto de inflexão, onde a curva muda de côncava para convexa. Justamente nesse ponto de inflexão aqui, é o final da titulação, que num ácido forte com uma base forte é 7. Se eu estivesse titulando um ácido fraco com uma base forte,
que a gente vai fazer em outra aula, essa viragem seria no valor maior. Se eu estiver titulando um ácido forte com uma base fraca, a viragem é um pouquinho abaixo. Mas a viragem um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, desde que esteja nesse ponto de inflexão, está ótimo. Poderia ter usado um outro indicador de pH, que é o azúdio bromotimol. A faixa de viragem dele é aproximadamente aqui, ó, entre 6 e 7,6. Ele é amarelo, abaixo dessa faixa, e azul, acima dessa faixa. Se o indicador de pH está dentro dessa região aqui, ó, que vai desde aqui mais ou menos até aqui mais ou menos, onde essa viragem, né, onde esse aumento de pH é repentino, ele vai funcionar. Geralmente eu escolho para essa titulação a fenolftaleína, que é mais garantido. Eu tenho um ponto de viragem um pouquinho depois do ponto de equivalência, e aí eu tenho certeza de que eu passei pelo ponto de equivalência, eu tenho certeza de que a titulação chegou ao fim. Dúvida? Não. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer um método matemático que se chama derivada. É um assunto que só é estudado no ensino superior. Mas a gente não vai fazer derivada de função. Pegar uma função matemática e fazer uma derivada. A gente vai fazer uma derivada meio que manualmente, na forma de tabela. Então, a partir desse gráfico aqui, ou a partir dessa tabela, que contém as mesmas informações do gráfico, nós vamos chegar nesse gráfico aqui. Se aqui é a curva de titulação, aqui é a derivada primeira da curva de titulação. Como que eu obtenho essa derivada primeira? Aqui, eu vou colocar o volume médio de NaOH. Então, ó, NaOH, volume médio, em ml. Que volume médio é esse? É o volume entre o primeiro e o segundo ponto, entre 0 e 2. Então, eu tenho aqui 0 e tenho aqui 2. Então, esse número 1 aqui, ó, ele é a média de Y4 e Y5. É a média desses dois valores aqui, ó. Tá joia? Uhum. Esse valor aqui é a média entre 4 e 2, que vai dar 3. A média entre 6 e 4, que vai dar 5. Como eu estou fazendo a média, observem que, ó, eu vou ter uma linha a menos aqui nessa planilha. Até chegar à média final aqui, entre 40 e 38. E aqui no eixo Y, será a delta linha do pH. Delta linha, derivada primeira, significa. É a variação do pH pela variação do volume. É o delta Y sobre o delta X, que nada mais é do que a inclinação da curva, ó, nesse trecho aqui, entre 0 e 2. Qual é o ponto médio? 1. Qual é a inclinação média? Delta Y sobre delta X. Coeficiente angular, não é assim? Delta Y sobre delta X. Então, variação do pH sobre variação do volume. Variação do pH
é 1,9 menos 1, certo? Variação do volume. Cadê? Calma aí. Z5 menos Z4. Então, variação do pH. Z5 menos Z4. Sobre a variação do volume, que é 2 menos 0. Está aqui, ó, Y5 menos Y4. Ó, Y5 menos Y4. Então, variação do pH, 1,9 menos 1, dividido por 2 menos 0. 1,9 menos 1 dá 0,09, certo? Dividido por 2 menos 0, dividido por 2 vai dar esse valor. Depois, variação do pH, ou seja, pH 3 menos pH 2, dividido pelo volume 3 menos o volume 2. Variação do pH, ou seja, pH 4 menos pH 3, dividido por volume 4 menos o volume 3. E aí eu arrasto a fórmula até o final aqui. E aí eu vou plotar um outro gráfico. Marco aqui. Inserir gráfico de dispersão. Eu teria um gráfico assim. Aí eu formatei o gráfico. E observe o que acontece. Esses valores, ó, eles vão ficando bem próximos de zero, tá vendo? E quando chega aqui, ó, próximo do ponto de inflexão, eles dão um pico. Então, a derivada desse gráfico aqui gera esse gráfico. Justamente nesse ponto de máximo aqui, é que nós temos o ponto de equivalência. Aí eu ampliei a escala aqui, ó, peguei só esse pedacinho do eixo X aqui. O gráfico aqui é uma linha de tendência, mas se não fosse linha de tendência, ficaria uma ponta aqui, ó. Essa ponta bate justamente no volume 20. Então, ao invés de eu ter o ponto de inflexão aqui, que graficamente às vezes pode não ser tão fácil de ver, quando eu tenho uma matriz mais complexa, quando eu tenho os dados que são experimentais, eu posso pegar esse conjunto de dados e fazer a derivada primeira, que justamente nesse ponto de máxima aqui dessa função, nós teremos o volume do ponto de equivalência, que é 20 ml. Dúvidas? Não. E agora nós vamos fazer a derivada segunda. É o volume médio de NaOH, que na verdade é a média da média, e a delta 2 de pH é a variação da variação. Então, é a variação da variação do pH dividido pela variação da variação do volume. Então, eu vou pegar, fazer a variação dessa variação. Então, o volume médio vai ser 3 e 1. Então, a média entre 3 e 1 vai dar 2. A média entre 5 e 3 vai dar 4. E a função que eu estou usando aqui é média, média aritmética. Entre 5 e 7, a média é 6. Então, estou fazendo a média da média.
Novamente, vai sumir mais uma linha aqui. E agora a variação da variação. Ou seja, é a variação do pH 2 menos a variação do pH 1, ou seja, esse valor menos esse, dividido pela variação do volume 2 menos a variação do volume 1. Então, está aqui, ó. AK6 menos AK5, ó. AK6 menos AK5 dividido por AJ6 menos AJ5. AJ6 menos AJ5. Variação do pH 2 menos variação do pH 1 sobre variação do volume 2 sobre variação do volume 1. E aí eu arrasto até o final. Observe o que acontece com os valores. Eles ficam muito próximos de zero. Eu tenho quase todos os valores aqui, ó, bem próximos de zero. E aí eu tenho um que distou aqui, mais 129, e o outro menos 129. Eu tenho um ponto de máximo bem lá no topo, um ponto de mínimo bem lá embaixo, e o resto quase tudo zero. E aí eu ploto o gráfico, inserir, gráfico de dispersão, vou botar isso com as linhas retas aqui, vai dar esse gráfico aqui. E aí eu formatei o gráfico todo, cheguei nesse gráfico aqui. Os valores vêm margeando zero aqui. Quando está chegando próximo ao ponto de inflexão, vem um ponto de máximo. Do máximo vai lá, quase para o zero de novo. Um ponto de mínimo e depois volta para o zero. Se eu ampliar essa região aqui, ó, eu terei isso daqui. Desse máximo até esse mínimo, se eu traçar uma linha reta aqui, ó, essa curva aqui vai tocar o eixo X, vai tocar o eixo Y aqui no volume igual a 20. Né? 20 e praticamente zero aqui. Então, justamente esse ponto aqui, ó, que fica entre o máximo e o mínimo, onde essa curva tocar o eixo X, vai ser o volume do ponto de equivalência, que vai dar 20 ml, que é onde todo o ácido neutraliza toda a base. Dúvidas? Não. Lembrando que eu poderia estar fazendo isso experimentalmente, tá? Assim. Obtendo o pH através de uma medida experimental. Coloco 2 ml de base, reage, espero estabilizar, meço o pH. Aí achei um valor. Mais 2 ml de base, espero reagir, estabilizar, meço o valor. E vou obtendo uma tabela de volume de base em função do pH. E essa matriz poderia ser uma matriz mais complexa. Poderia ser um suco que possui vários ácidos cítricos ali misturados, e aí eu poderia estar titulando uma amostra de 20 ml de suco. E aí, como eu não sei quais são os ácidos, porque é uma mistura de vários ácidos, eu posso ir titulando e medindo o pH, e ir montando uma curva dessa daqui. Para 20 ml, vamos pegar 100 ml do suco. Para 100 ml do suco, quantos ml de base eu vou precisar? Para neutralizar o suco, eu monto uma curva dessa com titulação potenciométrica. Se ficar difícil de visualizar esse ponto aqui, faço a derivada primeira, faço a derivada segunda, que eu fiz manualmente, mas se vocês usarem, não sei se vocês conhecem um programa chamado Origin, que ele é muito usado para engenharia.
ele monta esse gráfico de derivada primeira e de derivada segunda automaticamente, a partir do primeiro gráfico. Se vocês quiserem piratão, opa, não falei isso não. Eu coloco lá no Moodle para vocês baixarem. Calma, paga. Tá joia? Dúvidas nisso aqui? Professor, Acho que não. Oi? então a gente pode pegar os valores de pH tanto pelos valores que a gente calcular ou fazendo a experiência. Aí vai dar mais ou menos a mesma coisa, só com a questão do erro. Isso. Beleza. Só que, e também uma outra questão. Do jeito que nós fizemos hoje, nós estamos explorando um conceito. Nós estamos, assim, detalhando a fundo como que as coisas acontecem. Porque se você pega uma medida de pH do equipamento, você já está pegando um resultado pronto. Nessa planilha, você está entendendo por que o medidor de pH mede aquele valor. Ele está medindo a concentração de H+. Mas por que ele está medindo aquele valor? Por trás disso, tem todos esses cálculos. O que o medidor de pH faz? Mede a concentração ou a condutividade do cátion H+. Mas a concentração de H+, está toda amarrada com essas reações que eu apresentei aqui. Claro que seria muito mais simples fazer com equipamento. Não é tão rapidinho também não, tá? Porque para cada ponto desse daqui, você esperar o medidor de pH estabilizar a medida e fazer 40 medidas demora também, não é rapidinho não. Mas teoria e prática dariam resultados muito parecidos. Tendo um medidor de pH bem calibrado, né, certinho, com a solução tampão também bem, digamos, nova, dentro dos prazos de validade, armazenada adequadamente, o equipamento calibrado certinho, o resultado fica muito bom. Mais alguma dúvida? No laboratório, geralmente, a gente faz a experiência, né? Em vez de fazer A experiência. Entendi. Até porque a gente usa a titulação potenciométrica, inclusive, para amostras mais complexas. Aqui eu parti de um ácido só e uma base somente. Se eu tenho uma amostra tipo um suco cítrico, eu tenho uma variedade de ácidos. Eu não sei quais são os ácidos que estão presentes, nem a proporção de cada um deles. Então, eu vou determinar a acidez total do suco. Ou seja, quanto de base eu preciso para neutralizar 100 ml do suco. Aí eu pego um suco A, eu vou precisar de 10 ml de base. No suco B, eu vou precisar de 15 ml de base. Então, o suco B ele é mais ácido do que o suco A. Entendeu? Entendi sim, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Tá. Pessoal, vou encerrar a gravação aqui do OBS Studio, tá? Que vai gerar uma aula. Eu vou continuar aqui no Meet, tá? Só um instantinho. Então, pessoal, quinta, nossa próxima aula. A gente vai continuar com construção de planilhas, mas a próxima será de titulação de precipitação. Aquele método de Moore, AG+, mais CL- produzindo a GCl. Da mesma forma que eu coloco uma coluna de pH, eu posso colocar uma coluna de PAG, potencial dos cátions AG+, ou uma coluna de PCl, potencial dos íons cloreto. Se pH é menos o log da concentração de H+, PAG é menos o log da concentração de AG+. E PCl é menos o log da concentração de cloreto. E P de X é menos o log de X. Então, esse P de X é o operador P, é um operador matemático. P de X é igual a menos o log de X. Tá joia?
Até quinta? Não, né? Vamos fazer uma selfie aqui, né? Vamos lá, todo mundo? Dá um printão aqui. Vou até acender a lâmpada aqui, ó, para ficar mais bonito. Aí. Vocês têm grupo no Instagram? Tem, só não lembro qual é o nome. Acho que é Eu vou Química e achar. FISVV. Deixa eu anotar aqui. Como é que é? Química e FISVV, eu acho. Eu vou Vocês nem caçar aqui. usam, né? Eu vou Não caçar aqui, muito. só um instante. Então deixa. Eu ia mandar esse print para vocês lá, tá? Pode mandar. Mas só isso de gente? Só? Que miséria de Wi-Fi, pessoal. É isso mesmo. É Química e FISVV. Tá joia. Bom, vou ficar bonito aqui então. Vamos lá pro print, hein? 1, 2, 3 e já. Vou colar aqui, calma aí. Ficou bom. Prontinho. Tá aqui salvo. Aí daqui a pouco eu mando para vocês. E a aula mais tarde um pouquinho. Que até renderizar tudo demora um pouquinho. Tá joia? Então até quinta, tá? Abração. Beijão no coração. Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigado Tchau, a vocês. professor. Tchau, professor. Tchau. Valeu pela aula. Tchau. Tchau, tchau.